9h09, o embaixador do Irã na ONU afirmou que o país não irá parar de enriquecer urânio. A declaração foi feita ontem à noite nos Estados Unidos e o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que já traz aqui os detalhes para a gente. Fabrício, qual é o contexto disso? Quais são os planos? É enriquecimento para gerar energia, para buscar uma arma nuclear? Como é que está isso? Bom dia. Bom dia, Nonato, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O embaixador do Irã na ONU, Amir Said Iravani, afirmou que o país não vai parar de enriquecer urânio por um motivo, porque eles vão usar isso para a produção de energia pacífica, como já é permitido pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isso estaria garantido nesse tratado de acordo com o Irã, lembrando que o tratado foi assinado por diversos países, quase todos os países do mundo assinaram esse tratado ainda lá nas décadas de 70 a 80. Ele diz que isso tudo é muito legítimo e que o enriquecimento de urânio é um direito inalienável que o Irã irá sim exercer e vai continuar exercendo. A gente lembra que o Irã, isso já confirmado, estava enriquecendo urânio a um nível considerado muito acima do normal para a produção apenas de energia, muito próximo do nível para a produção de armas nucleares. Daí surgiu esse conflito, ou pelo menos essa página do conflito que a gente acompanhou nas últimas semanas. Isso tudo ele falou em uma entrevista à rede americana CBS no último domingo. O que acontece? Para essa semana, o governo dos Estados Unidos havia prometido a retomada das negociações entre Irã e Estados Unidos, aquelas negociações nucleares que acabaram naufragando nas últimas semanas. O embaixador diz o seguinte, que o país está sim pronto para negociar, para voltar a negociar, mas sem rendição incondicional. Ele afirma que uma rendição incondicional, como pretende o governo americano, seria o equivalente a deixar que países estrangeiros ditem a política interna do país e que isso o Irã não vai aceitar. Qual é uma possibilidade aqui de que o Irã aceite levar o urânio enriquecido para outro país, para um terceiro país, onde esse urânio ficaria armazenado, a produção de energia aconteceria e essa energia seria levada, então, ao Irã. É uma das possibilidades. Agora, inclusive no JP Internacional desse último fim de semana, eu conversei com o professor e pesquisador de Relações Internacionais, Ricardo Leães. A gente avaliou que uma das possibilidades nesse momento é de que, após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã, existe sim a possibilidade de que agora o país vá correr de fato atrás de uma bomba nuclear, de uma arma nuclear, para tentar manter a sua estabilidade, a sua soberania. Se o país tivesse de fato armamento nuclear, muito dificilmente ele teria sido atacado por dois países estrangeiros. Serve como uma espécie de moeda de barganha em um momento como esses. É só a gente olhar, por exemplo, o caso da Coreia do Norte. É isso. Obrigado, viu, Naitsky, atualizando para a gente essas informações aqui no Jornal da Manhã. E olha, ainda falando disso, o Henrique Kriegner está com a gente. Qual é a tua visão, Kriegner, à medida em que o Naitsky destacou que o Irã diz que a sua soberania não pode ser violada? E me parece que faz sentido. Ele está querendo enriquecer a sua energia para fins pacíficos, segundo eles. Por outro lado, não tem tido um bom relacionamento com a Agência de Energia Atômica para que isso seja fiscalizado. Tem também a questão da defesa. Ninguém mexe com Kim Jong-un porque ele tem uma arma nuclear e ele pode usá-la a qualquer momento. Isso serve de barganha, isso serve de proteção para o seu país também. Como é que vai ficar a questão do Irã, hein, Kriegner? Nonato, é realmente uma situação bastante delicada porque nós temos aí diferentes facetas do mesmo cenário, né? Todas as nações da Terra têm direito, e alguns até consideram direito inalienável, de enriquecer urânio para fins de produção de energia. Ou seja, você tem um limite aí. Mas esse direito ele vai até a página 2, porque justamente os países que têm, por exemplo, sanções impostas por parte das Nações Unidas ou que não estão em bons termos ali com, né, com o Tratado de Proliferação, de Exploração Nuclear e também de não proliferação de armas nucleares, perdão, esses países têm inclusive a possibilidade de enriquecer urânio para fins de energia cerceada, ou seja, esses países não podem fazer esse tipo de exploração. E o Irã é uma das nações hoje
que sofrem sanções por parte das Nações Unidas por uma baixa transparência e falta de transparência na questão de quanto mesmo que está sendo enriquecido e a que velocidade, para que a comunidade internacional, através das Nações Unidas e da agência nuclear, possa de fato acompanhar esse desenvolvimento. Esse é um dos pontos. Existe uma sanção que complica aí esse direito, que de fato seria um direito muito considerado pela nação iraniana. E o segundo, Nonato, e aí não é as Nações Unidas que vem dizer, mas eu creio que é o bom senso, é que se você quer desenvolver urânio, enriquecer urânio para fins de energia, você não pode ter um regime no poder que ameaça a existência de um outro Estado. Essa é a grande questão. Não é ter o mínimo de enriquecimento de urânio, é ter o risco de um enriquecimento ilícito ou o risco de um enriquecimento escuso nas mãos de um regime, e aqui nós não estamos falando do povo iraniano nem do país iraniano, mas nós estamos falando do regime dos ayatolás, que constantemente ameaça a existência do Estado de Israel e, em segundo lugar, dos Estados Unidos e do Ocidente. Ou seja, é um regime que faz ameaças criminosas. Somado esses dois fatores, eu não diria com tanta certeza que o Irã pode tão livremente assim e tão rapidamente voltar a enriquecer urânio.